Saudação fraternal a todos e que a paz do nosso Mestre Jesus possa iluminar nossa caminhada hoje e sempre. Vamos conhecer neste vídeo a primeira parte do capítulo 28 do livro Sexo Além da Morte. Capítulo 28 de título No Limiar do Submundo. O problema de Elmiro ainda bailava em minha mente. A descoberta do fato de que pela simples mentalização poderia a criatura espiritualmente estabelecer ligação com outras criaturas ao ponto de arrastá-las ou trazê-las através do espaço, causara-me forte impressão. Pensar e realizar espiritualmente, em parte, passava a ser questão de momento, assunto decisivo. Eleutério conduzia-me agora para a zona boêmia de uma grande cidade. Era noite e os homens andavam pelo bairro da Devassidão, buscando a solução para os seus problemas íntimos. As ruas feias, sujas, lembravam algumas regiões espirituais. Mulheres de fisionomias gastas e maceradas exibiam-se às portas, mostrando-se humilhantemente a freguesia insaciável. Algumas bebiam nos bares da esquina com seus infelizes companheiros. Notei, porém, uma multidão de espíritos que também perambulavam por ali. Quanta gente! Exclamei. É comum, respondeu o benfeitor, essa quantidade de espíritos nos lugares onde a prostituição prolifera. E o que fazem aí? Perguntei. Misturam-se com os homens e as mulheres, identificam-se com eles, acompanham-lhes as sensações, emocionam-se, gozam da mesma forma que os casais o prazer do ato sexual. Mas como? Assistem a tudo? Voltei a perguntar. Assistem não. Associam-se e participam de todos os lances do ato sexual. Você quer ver? Acompanhemos de perto esses dois. Eleutério apontou-me um casal que conversava baixinho na esquina do bar, do lado de fora. Aproximamo-nos e ouvimos o homem negociando com a mulher o entendimento carnal. Não se decidiam por questão de preço. Algumas entidades sombrias e escuras escutavam a conversa e aguardavam o desfecho. Por fim, a mulher concordou com o preço baixo que o homem queria pagar e ambos subiram para um sobrado em frente, através da escada antiga de madeira. Os tais espíritos também seguiram-nos. 3 ou 4. Depois eu vi que eram figuras masculinas. Os outros não pude distinguir porque suas fisionomias já não expressavam qualquer tipologia humana. Cabelos grandes, tanto podiam ser mulheres quanto homens. Calças de homem. Acompanhamo-los, não nos perceberam a presença, já que vibrávamos em outra faixa vibratória diferente, embora pudéssemos vê-los perfeitamente. Entraram para um quarto horrível, escuro e mal cheiroso. E logo foram para a cama, mal se despiram. As duas entidades de aspecto masculino não tiveram dúvida. Saltaram na cama e envolveram cada um dos parceiros e passaram a escutar o ato sexual em todos os seus lances. Veja bem, murmurou Eleutério, que os encarnados é que executam o que os desencarnados desejam.
Não são os desencarnados que seguem o que os encarnados possam desejar. De fato, verifiquei que o homem e a mulher seguiam através do pensamento que lhes fluía de seus associados espirituais todos os gestos que estes praticavam. Em face disso, o amor daqueles dois prolongou-se desvairadamente, muito mais do que era preciso, e compreendi que coisa medonha é o amor físico realizado a quatro. Isso é mais comum do que você está pensando, ensinou-me o instrutor espiritual. Não só estes lugares, mas também pessoas de bem, invigilantes em seus lares, dão oportunidade, muitas vezes, a que criaturas como estas ali penetrem. Mas então não há defesa? Perguntei aflito. Ah, meu filho, há defesa nos lares bem constituídos, onde reina verdadeiro amor e respeito. Há os guardiões, isto é, espíritos amigos, que a espiritualidade superior situa nesses lares para impedir a entrada dos vampiros, ou aproveitadores de sensações como esses. Realmente, nós já tivemos notícias dos guardiões. Agora relembrávamos. Eram criaturas que se postavam à porta dos lares mais espiritualizados, ou à porta da alcova do casal, e impediam qualquer intromissão. Todos os lares cristãos, ou mesmo aqueles que não forem cristãos, mas que se mantiverem dentro de uma moral pura, recebiam esse benefício, e o amor era assim resguardado com profundo carinho e respeito. Razão pela qual a atmosfera desses lares irradiava pureza, como se a casa tivesse sempre lavada e limpa. Saímos. Um rumor de instrumentos de orquestra chamou-nos a atenção. Lá fora encontramos um espírito de elevado porte, com quem Eleutério imediatamente se pôs em contato. Aí, portanto, a primeira parte do capítulo 28 de título, No Limiar do Submundo, onde vamos encontrar Eleutério e Ranieri deixando para trás o estudo do caso Eumiro e avançando para novos estudos, adentrando a uma área, uma região boêmia de uma grande cidade. Boêmia é, portanto, um nome que romantiza uma região dantesca no plano físico. Tanto no plano material quanto no plano espiritual, nós vamos encontrar regiões como essa, de submundos, onde as relações humanas, físicas ou espirituais, são da pior espécie. Infelizmente, o homem tem o péssimo hábito de romantizar situações, momentos, locais tenebrosos, terríveis e dantescos. Quando ele cita aqui uma região boêmia de uma grande cidade, isso parece ser algo leve, talvez até divertido, quem sabe. Mas não é nada disso, não. Significa uma região onde pessoas buscam
satisfazer suas viciações em relação ao álcool, em relação às drogas, em relação ao sexo, em relação aos jogos, em relação às relações promíscuas, entre outras buscas patrocinadas pelos desejos individuais dos homens e das mulheres. Quantas vezes não observamos na televisão matérias jornalísticas ou de entretenimento, onde o apresentador, o repórter, vai até uma região boêmia do Rio de Janeiro, de São Paulo, onde barzinhos estão cheios, onde os jovens se encontram. Tudo isso parece muito bonito, né? Tudo isso parece muito romântico, muito agradável, mas não é não. Nessas regiões, vamos encontrar até 7 vezes mais o número de espíritos em relação aos reencarnados. 7 vezes mais. Espíritos vagabundos, ociosos, espíritos violentos, espíritos viciados, espíritos vingativos, espíritos vampirizadores são encontrados nessas regiões. E aí eu pergunto, se nós enxergássemos o plano espiritual com os olhos físicos, o que enxergaríamos? Interrogação. Que resposta você me dá? É óbvio, né? Enxergaríamos o que está relatado aqui. Enxergaríamos, o que está relatado em todos os livros já estudados aqui nesse canal. Nós iríamos observar cenas que talvez não suportássemos observá-las. É por isso. E exatamente por isso que os nossos olhos só enxergam coisas do plano material. Poucos têm a dupla visão e enxergam as questões espirituais. E sofrem. Sofrem muito. Porque ao ter a mediunidade aflorada, precisam, em primeiro ponto, aceitar essa situação, que é uma situação de trabalho. Quem tem a mediunidade aflorada precisa trabalhar, precisa servir ao outro. Depois de aceitar essa situação, precisa domar, doutrinar essa mediunidade aflorada e estudar muito, conhecer muito, entender muito o que é mediunidade. Por isso são poucos que vivem essa situação. Quanta gente, exclamou Ranieri. É comum essa quantidade de espíritos nos lugares onde a prostituição prolifera. Portanto, um bairro boêmio é um bairro de prostituição, de tráfico de drogas, de consumo de todo tipo de veneno que mata o corpo. Aqueles que gostam desses infernozinhos, cuidado, porque um dia a casa vai cair. E a casa cai de um jeito que não sobra nada. Nada sobre nada. Cuidado. É importante rever o comportamento enquanto ainda há tempo. Porque o tempo que antes era elástico,
Agora ele está bem curtinho. E está ligeiro, ó. Passando rápido, rápido, rápido. Quem não tomar atento. O que fazem aí esses espíritos? Vamos nos questionar o seguinte. O que fazem espíritos em regiões boêmias de prostituição? Estão lá para se instruir, para aprender, para evoluir, para se elevar, para servir, para auxiliar, para acolher? Não. Na mesma medida em que um homem, nesse exato momento em que eu estou aqui gravando ou que você está aí assistindo, nesse exato momento, homens no plural, estão adentrando a casas de prostituição em todos os lugares deste planeta. Eu te pergunto então, quanto tempo está sendo perdido nessa situação por esses homens? Quanta energia está sendo dissipada, vilipendiada por esses homens? Peguemos essa energia, esse tempo, e vamos canalizá-lo agora para o bem comum. O que aconteceria? Teremos um outro planeta. Teremos uma outra humanidade em termos de evolução espiritual. Estaremos em outro patamar evolutivo. Mas enquanto o homem chafurdar no lamaçal da prostituição, da viciação em todos os aspectos, veremos o que nós observamos por aí. O que fazem aí? Misturam-se com homens e mulheres. Misturam-se. Porque são espíritos vadios, são espíritos vagabundos, são promíscuos, são espíritos que têm a maledicência na sua essência. E, naturalmente, não vão se afinar com a luz, com a elevação. Eleutério, então, convida Ranieri a acompanhar um homem que contrata, que paga para ter um serviço, ser servido em termos sexuais. Um comércio, o comércio do corpo. Comércio do corpo. Eles acompanham. O casal, então, entra em um quarto fétido, nojento, cheio de doenças, insalubre, para ter uma relação sexual. Eles entram sozinhos? Não. Entram com eles 2, 3, 5, quiçá 10 espíritos. Junto deles. É uma multidão. Mas o casal acha que eles estão sós, como muitas vezes você acha que você está sozinho. Aqui, o quarto é sujo, é escuro, horrível, mal cheiroso. Mas e o motel, né, esses motéis, em que vem uma serviçal, uma funcionária do motel, e passa lá um cheirinho, um pano no chão, dá uma limpada aqui e ali. Será que está limpo? A água usada nos motéis é limpa? As toalhas são limpas? O colchão, como é que é o colchão de um motel? Como é o lençol e o travesseiro de um motel?
Porque lembremos que os olhos enxergam só uma pequena parte do todo que nos rodeia. A gente vê muito pouco. Então, entramos num quarto de motel, o cheirinho tá bom? Ah, tá limpinho. Hã? Está limpinho? Vai acreditando nisso. E as companhias que moram nesses locais? Não é que os espíritos viciados em sexo entram e saem do motel. Não. Eles moram lá. Eles fazem residência lá. Eles transformam as edificações em moradias espirituais para eles. E se nós observássemos de novo, com os olhos físicos, a contraparte espiritual de um motel, eu acredito que teríamos um infarto. De tão podre que essa cena é. Não é, não seria, é. Porque é assim que é um cenário na contraparte espiritual de um motel. Se assemelha a um presídio. Três ou quatro espíritos seguem o casal. 2 eu vi, eram figuras masculinas. Espíritos na forma masculina. Lembrando que espírito não tem gênero. Espírito, a essência não é masculina nem feminina. Não é. Mas nós vamos estagiando em um determinado momento no campo masculino e em outro momento no campo feminino. Aqui, masculino. Os outros espíritos que subiram junto do casal, Ranieri não pôde distinguir a fisionomia dessas criaturas. Não expressavam qualquer tipologia humana. Meu Deus! Expressavam que tipologia, eu lhe pergunto. Que eles tinham de imagem? Como que era o rosto? Como que era o corpo? Esses seres, eles desceram tanto na degradação mental que eles perdem a forma humana e vão se tornando formas animalescas. Dessas formas que a gente vê nos filmes, meio homem, meio animal, seres que perdem a sua identidade humana. Culpa de quem? De Deus? Da sociedade? De Jesus? Culpa deles. Aí é a questão da manipulação. Manipulação é algo facilmente encontrado na relação dimensão espiritual, dimensão material. Os espíritos manipulam, pensam, agem e os reencarnados, como marionetes, seguem as ações perpetradas pelos espíritos vampiros. O plano espiritual elevado não age dessa maneira. Quando eles vêm nos auxiliar, eles nos intuem, nos explicam, conversam com cada um de nós durante o sono. Só isso. A decisão é nossa. Os espíritos que estão nas regiões de treva, que buscam essas relações promíscuas, com eles não tem conversa.
eles chegam e eles assumem literalmente as ações praticadas pelos reencarnados. Eleutério diz, isso é mais comum do que você está pensando. Não só nesses lugares, mas também pessoas de bem, invigilantes, em seus lares dão oportunidades, muitas vezes, a que criaturas como essas ali penetrem. Então, na mesma proporção da manipulação ocorrida ali, essa manipulação ocorre em todos os lugares onde existem aberturas para ocorrerem essas situações. Alguém diz, eu não frequento motel. Isso é muito bom. Mas como é que está a tua casa? Como é que está teu quarto? Como é que está a tua sala? Como é que está teu banheiro? Porque se ali não houver o pensamento elevado, a moral dignificante, o respeito, o trabalho edificante, não vai ter muita diferença do que está do lado de fora. De novo, um paninho no chão, um desinfetante, um perfuminho aqui, não resolve a questão. A gente precisamos ir além. Quebrar essas mentiras de que eu limpei aqui, está limpo. Não, e a parte, ou a contraparte, perdão, espiritual. O astral da tua casa, como é que está? O astral, o ambiente mental da tua casa, como é que está? Nós temos muito trabalho. Nós temos que cuidar da nossa casa mental aqui, casa mental, cabeça, aqui. E precisamos cuidar do aqui, do externo, da nossa casa, do nosso ambiente. Por quê? Não nos deixemos iludir. Seremos provocados. Seremos tentados. Por quê? É a aflição. Vamos passar ou não pelas provas? Precisamos ter as provas. Esse capítulo traz essa informação, mas não terminou. Tem uma sequência. Eles estão no submundo. E aqui, nosso planeta, nós estamos cheios de pequenos submundos. Nas cidades, nos bairros, dentro das famílias e dentro da nossa mente também existiam submundos. Onde a gente vai buscar o erro. É lá no submundo. Se eu não iluminar esse submundo, ele vai ser sempre um submundo. E ali eu encontro todo tipo de porcaria. E porcaria traz doença. Doença traz atraso. E atraso é questão de escolha. Capítulo 28, no limiar do submundo. Sexo além da morte. No próximo vídeo, segunda parte deste capítulo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.